No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixa na porta da Catedral de Wittenberg suas 95 teses. E a partir de então é lembrada esta data como o dia da Reforma. Eu tenho a impressão que muitas pessoas pensam que a Reforma foi algo assim, como um grupo que discordava da igreja, dividiu a igreja e organizou uma nova igreja. Não, na verdade não foi isso que aconteceu. A Reforma, ela não só corrigiu a igreja, mas ela trouxe novamente o consolo e a providência de Deus para as pessoas, para a sociedade. Quando nós lemos sobre a Reforma, seja por estudarmos uma questão histórica, por uma aula escolar, ou até mesmo dentro da igreja, nos nossos estudos históricos, nós temos a tendência de ler mecanicamente o que houve. Mas, na verdade, no período que antecedeu a Reforma, as pessoas, a sociedade estava sofrendo muito. E eu tenho para mim que a melhor forma de nós entendermos o sofrimento das pessoas é nos colocarmos no lugar delas. Veja, antes da Reforma, a Europa estava passando por um processo sociocultural muito difícil. A era conhecida como Estados Nacionais. As nações estavam desejando que os seus reis locais tivessem mais autonomia, uma autonomia para tomar suas próprias decisões sobre leis, decisões militares, impostos, sem depender da liderança religiosa da Igreja Católica Romana, sem depender do Papa. E as sociedades das nações europeias, as pessoas estavam sofrendo demais. Havia muita opressão, muita mortalidade infantil, um índice de criminalidade muito alto, um índice de alcoolismo muito alto também. As pessoas viviam sem esperanças, sem expectativas. Não havia escolas para os filhos dos pobres. A plebe não tinha hospitais públicos. Tinha que pagar o médico, por exemplo. Não havia acesso à cultura, a lazer. Era só opressão. E a igreja, que deveria confortar essas pessoas, proteger, entregar a santa palavra de Deus a essas pessoas, as oprimia também. As missas eram rezadas em latim, a plebe não entendia o que era tratado na missa. A igreja dominava os fiéis através da superstição, cultos a relíquias, venda de indulgências, autoflagelo, ensinava a acender velas, enfim, as pessoas elas viviam submetidas à superstição que era imposta pela igreja. A igreja, que deveria trazer o conforto espiritual, se oprimia também, oprimia essas pessoas. Então, nesse período, surge algumas pessoas que entraram para a história com o nome de pré-reformadores. Surgem pré-reformadores. Eram padres, cardeais, bispos da Igreja Católica Romana que não concordavam com os rumos que a Igreja tinha tomado, com os desvios que a Igreja tinha tomado ao longo dos séculos. E esses grupos, então, eles manifestavam o desejo que a Igreja voltasse à vida piedosa e trouxesse de volta a Igreja para os fiéis. Entre esses pré-reformadores, eu quero mencionar John Wycliffe, John Hus, Thomas Kempis, William Tyndale e vários outros.
Desse momento em que se levantavam esses pré-reformadores, surgiu um movimento chamado Devoção Moderna, no século XV, que defendia espiritualidade, leitura bíblica, meditação, a volta da Santa Palavra de Deus para os plebeus, para a plebe, né, que a Igreja Católica havia proibido, incentivavam a educação, eram conhecidos como irmãos da vida moderna. Este movimento da devoção moderna deixou uma excelente obra, um livro chamado A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. E eu quero deixar com você aqui um pequeno trecho deste livro, A Imitação de Cristo, que representa bem como viviam as pessoas durante o período que antecedeu a Reforma. Thomas Kempis, neste livro, ele diz o seguinte: os dias deste tempo são curtos e maus, cheios de dores e angústias. Neles se vê o homem manchado de muitos pecados, enredado em muitas paixões, angustiado de muitos temores, inquietado com muitos cuidados, distraído, com muitas curiosidades, emaranhado em muitas vaidades, cercado de muitos erros, oprimido de muitos trabalhos, acossado por tentações, enervado pelas delícias, atormentado pela penúria. Este livro, ele descreve bem esse trecho, descreve bem como estava a vida da sociedade, como as pessoas estavam sofrendo neste período. Até que, após esse ato de Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, surgem outros reformadores, como Zwinglio, Calvino, Beza, Academia de Genebra. A Bíblia volta novamente às pessoas, o serviço piedoso volta novamente. As pessoas voltam a serem cuidadas pelos oficiais da igreja. A sociedade ela é muito beneficiada com isso, porque os reformadores promovem a criação de escolas públicas para a plebe. Somente os filhos dos nobres eram alfabetizados, os filhos dos pobres começam a ser alfabetizados também, os hospitais públicos, as universidades públicas, os laboratórios científicos que desenvolveram vacinas, criação de remédios para tantas doenças que matavam as pessoas prematuramente. Os reformadores incentivavam o progresso e incentivaram também o lazer e a cultura. Então, o movimento da Reforma do século XVI não foi apenas um movimento que dividiu a igreja, mas um movimento que corrigiu a igreja, trouxe a igreja de volta aos padrões bíblicos e também atendeu a sociedade, as pessoas que viviam de fato em muita opressão e cercada de muitos perigos e superstições. Considere deixar o seu like, assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Quer contribuir com temas para os próximos vídeos? Deixe um comentário ou envie mensagem para @Voz da Reforma. Sua participação é muito importante para nós.